Acho que não precisa tu se distanciar de tudo que te dá prazer só pra tu passar no vestibular, não. Boa noite, gente. Ou bom dia, ou boa tarde. Não sei que hora vocês vão estar assistindo isso, mas aqui é de noite, então boa noite. Pra quem não me conhece, pra quem apareceu aqui do nada, eu sou o Marcelo. Eu faço medicina lá na UFAM e eu gravo vídeo às vezes. Bom, pra quem já viu o primeiro vídeo, lá naquele primeiro vídeo eu falo sobre trajetória e tal, aquele vídeo bem clichê que tem um monte por aí. Mas depois daquele vídeo, muita gente me mandou mensagem perguntando sobre nota, número de acertos, redação, essas coisas. Então, me baseando nisso, eu selecionei as perguntas que mais repetem lá pelo Instagram, as perguntas que as pessoas mais fazem, e eu vou fazer um vídeo respondendo especificamente essas perguntas, né, as que são mais relevantes. Bom, primeiro em relação ao número de questões que eu acertei. Das 180, eu acertei 125 questões. E agora, em cada área do conhecimento, em linguagens, eu acertei 38 questões das 45. Eu tirei 666,6. Ciências humanas, eu acertei 35 questões, né? Errei um total de 10 questões. E eu tirei 674,8. Ciências da natureza, assim, todo mundo sabe que geralmente para passar nesses cursos da área da saúde, tem que ir bem em natureza, é peso 2, na UFAM não é diferente, é peso 2 também. Mas ciência da natureza foi a minha pior área no Enem. Foi uma das que eu mais treinei, junto com matemática, mas lá na hora não administrei bem o tempo, não sei o que aconteceu. Mas eu não fui bem. Em ciências da natureza eu acertei só 21 questões. Mas o TRM me ajudou. Eu tirei 619,7. Não é uma nota muito alta, mas para 21 questões, né? Matemática, eu acho que depois de redação, matemática foi minha maior nota. Eu acertei 31 questões. Eu tirei 809,2 em matemática. Em redação, eu tirei 940. Totalizando tudo isso, a minha nota no Enem para medicina na UFAM, ampla concorrência, eu fiquei com 794,6. E foi isso, essas foram minhas notas. Bom, em relação aos horários, eu não vou dizer que eu acordava 6 da manhã. As minhas aulas no cursinho começavam às 8, era matutino. Eu acordava às 6 da manhã, eu ia pro cursinho, tinha minhas aulas. Quando eu saía do cursinho, era mais ou menos meio-dia, por aí. Eu ia lanchar, tomar um café, assistir alguma coisa assim no YouTube, algo assim. E depois eu ia estudar de novo. Por quê? Eu assistia às aulas presenciais, os meus resumos eu fazia eles em 3 etapas. A primeira etapa era durante a aula presencial. Enquanto assistia, eu ia fazendo umas anotações bem feias assim. Quando acabava, eu ia para a salinha de estudos do cursinho que eu fazia e eu reassistia aqueles assuntos na plataforma digital. Aí eu ia passando a limpo aquele resumo de um jeito mais bonitinho. Aí durante a aula digital, eu ia completando aquele resumo com informações que eu não tinha tido na aula presencial. E a terceira e última fase era quando eu terminava tudo isso e eu ia resolver questões daquele assunto. Conforme eu ia vendo que tinham coisas nas questões que eu não sabia, eu ia adicionando no resumo. Então no final ele ficava mais completo assim. Quando todo esse rolê acabava, já estava de noite, já eram umas 10h30, 11 da noite. Então, de segunda a sexta, eu acordava às 6 da manhã, saía de casa pro cursinho e chegava em casa umas 10h30, 11 da noite. Dia de sábado, eu fazia salinha. Aqui em Manaus a gente chama de salinha, mas eu já vi que em outros lugares chamam de isolada, algo assim. Eu fazia salinha de biologia e de matemática. Então, mas era de tarde, então assim, dia de sábado eu não acordava às 6 da manhã. Eu acordava um pouco mais tarde, mais 8, 9. Aí eu ia para as salinhas, voltava para casa. Quando eu voltava, era fim de semana, eu já estava meio cansado, então eu não ficava naquela de reassistir aulas, ficar revisando, essas coisas não. Eu
ia fazer algumas questões que eu achava que eu devia fazer e pronto. Sábado era isso. Eu pegava mais pesado sábado se eu fosse ter simulado no outro dia, alguma coisa do tipo. Já puxando isso do simulado, domingo. Domingo eu também não acordava muito cedo. Geralmente eu acordava no mesmo horário que eu acordava sábado, umas 8, 9. E geralmente eu ia fazer algum simulado de alguma salinha ou de algum cursinho. Eu não sei como é nos outros lugares, mas aqui geralmente os cursinhos, as salinhas, eles costumam fazer muito simulado toda semana. Simulado valendo bolsa, simulado pago, simulado gratuito. Enfim, eu tentava fazer o maior número de simulados que eu pudesse. E geralmente eles caíam no domingo. Então domingo eu tirava só para fazer esses simulados mesmo. Domingo eu não estudava tanto não. Repetindo, essa foi a minha rotina, foram os meus horários. Não foi a coisa mais saudável da minha vida que eu fiz. Deu certo? Deu certo. Mas eu acho que não precisa ser essa carga horária tão pesada, sabe? Eu acho que se eu tivesse maneirado um pouquinho mais nessa carga horária, se eu tivesse tirado um tempo toda semana para jogar um pouco ou para ler, eu acho inclusive que minha nota teria sido maior. Então, assim, vê o que dá certo para você, mas tenta não se abster de tudo, sabe? Acho que não precisa tu se distanciar de tudo que te dá prazer só para tu passar no vestibular, não. Acho que não precisa tu se distanciar de tudo que te dá prazer só para tu passar no vestibular, não. Sinceramente, acho que não vale a pena. Redação. Me perguntam muito sobre redação, nota, como eu fazia, como eu estudava. Então, eu vou começar sendo sincero. Eu não estudava para redação. Eu não ficava vendo videoaula ou essas coisas sobre redação, porque para mim redação é uma coisa muito prático. Redação e matemática, eu acho que é uma coisa muito prática. Não tem aquilo de ficar pegando teoria para te ajudar a fazer questão. Não tem isso. Então, assim, na minha opinião, redação tu pegar o modelo do vestibular que tu vai fazer. Redação para tal vestibular, no caso desse vídeo pro Enem, tem que ter isso, 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 não pode ter aquilo, aquilo e aquilo. Aí pronto, tu pega isso, porque são as regras, é uma coisa que tu não pode mudar, e vai treinando em cima daquilo. Então, assim, é treino. Teve uma época que eu fazia, eu acho que, mais de 3 redações por semana. Eu ficava fazendo até eu não tirar menos de 900. Então eu ficava treinando, até que lá pro fim do ano, perto das provas, a menor nota que eu tirava era realmente 920, 940. Uma dica que eu acho legal, que eu inclusive dei para meus colegas de cursinho depois que eu passei, monta um modelo Coringa de redação, sabe? Introdução, eu sempre começava com uma citação histórica. Geralmente era de cultura grega. Colocava uma citação, puxava aquilo para o presente, aí apresentava o problema. Pronto. Eu fazia sempre desse jeito. Minhas introduções sempre ficavam com no máximo 6 linhas. Assim eu tinha espaço para desenvolver e fazer uma conclusão legal. Desenvolvimento. Mesma coisa. Tal citação encaixa com o que tu está falando, dá uma solução, né, para tu puxar conclusão e tudo mais. Conclusão é dever de tal, não sei que conectivo vocês usam, mas eu sempre começava com o mesmo. É vital que diante disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí uma coisa para tu decorar assim, além das citações, os ministérios. Tipo, tenta pelo menos ver quais são os ministérios, o que cada um faz, só para tu não escrever besteira lá na hora. Então, tipo, se o problema é em relação a tal, tu já pensa em tal ministério, entendeu? Aí eu sempre fazia isso. Quando eu fui ver, eu já tinha um esqueleto decorado de redação que eu podia encaixar com qualquer tema. É muito mais fácil tu fazer isso do que tu ficar tentando adivinhar qual tema de redação que vai cair, entendeu? Métodos. Eu não usei nenhum método mirabolante, não. Técnica de não sei o que, não sei o que e tal. Eu não fiz nada disso. Eu só acordava de manhã cedo, eu ia assistir às aulas, prestava atenção nas aulas, fazia anotação porque escrever me ajuda a lembrar. Então eu ia escrevendo tudo que eu podia, deixava tudo organizado,
porque é psicológico isso, mas deixar organizado no papel, pra mim, ficava organizado na minha cabeça também. Então, passar limpo, deixando tudo bonitinho, me ajudava. Então era isso, eu estudava, fazia os meus resumos e ia ficar treinando em questão. Se a questão mostrava alguma coisa que eu não sabia, eu anotava e procurava não esquecer mais aquilo. Pronto. Era isso que eu fazia, basicamente. Eu não tinha nenhum método revolucionário, não. Simulado. Eu já comentei de simulado aqui. Acho que no primeiro vídeo eu também falei de simulado. Eu acho simulado muito bom de tu fazer pelo menos uma vez por semana, porque não é só pela questão de tu tentar ganhar uma bolsa ou de tu ganhar conhecimento com ele, também conhecimento, mas muito mais do que isso é tu treinar em como fazer questão, entendeu? Principalmente aqueles simulados gerais, que são de todas as matérias, com redação, tem inclusive os simulados Enem, porque tu aprende um jeito rápido de fazer a questão, entendeu? Porque muito de vestibular não é tu saber o conteúdo, é tu saber o que a questão está pedindo e saber responder isso rápido. Tem aquele cálculo, né, que são no máximo 3 minutos por questão. Pois é. É legal tu saber fazer a questão rápido, porque, beleza, tu estudou, tu tem muito conteúdo, tu chega lá, tu sabe muita coisa, mas tu não consegue fazer a prova a tempo. No primeiro dia, redação, linguagens e humanas. Funcionou melhor pra mim desse jeito. Eu fazia a primeira redação. Como eu já tinha treinado bastante redação, eu sabia que eu não podia passar de 1h30 para fazer a redação. Então assim que eu pegava a prova, eu ia direto para a redação, fazia aquela redação em 1h30 e o resto eu tinha para fazer a prova. Por qual que eu começava depois da redação? Eu começava por linguagens. Porque eu acho que linguagens tem muito mais interpretação do que humanas, então pode ser que demore mais para tu fazer, mas aqui na UFAM, para medicina, ela é peso 2. Então era muito melhor eu ir bem em linguagens do que em humanas. Então eu fui seguindo essa ordem de prioridade. Primeiro redação, porque não tem como tu chutar na redação, deixa ela pro final, se não der tempo, acabou, não tem como tu chutar um gabarito de redação. Depois eu ia para linguagens, fazia linguagens direitinho, depois eu ia para humanas. Se por acaso não desse tempo de terminar humanas, aí eu chutava alguma. Agora no segundo dia, que é matemática e natureza, é aquilo. Natureza tem peso 2? Tem peso 2. Mas matemática junto com redação é aquilo que vai dar um boom na tua nota. Se tu for bem em matemática, se tu for bem em redação, tu pode não ir tão bem em natureza e mesmo assim tu passa. Que inclusive foi o meu caso. Eu não fui muito bem em natureza, mas eu fui muito bem em matemática e redação. Matemática tem muito mais aquela questão de TRI, então não vale a pena tu gastar cabeça com todas as questões de matemática. É muito melhor tu acertar aquelas fáceis, que são aquelas que... É matemática básica, o nome já diz. É o básico, tu tem que saber aquilo, tu tem que acertar aquilo. Então aquilo vai te dar maior nota. Pois é um raciocínio contrário. As questões mais fáceis, elas são aquelas que valem mais. A última pergunta, que é uma que me mandaram bastante também, mas eu deixei ela por último só porque, não sei, ela tem cara de final de vídeo. Se eu estudei do mesmo jeito para tudo. Não, para redação, na minha cabeça, não funciona muito tu ficar estudando redação. Eu fiquei treinando redação, fazendo várias redações, até eu pegar o jeito da coisa, até eu estar com o esqueleto coringa na minha cabeça, para eu fazer a redação bem rapidinho, de um jeito bom, que me garantia uma boa nota e que eu pudesse terminar a prova em paz. Para linguagens, eu sabia que o meu ponto fraco em linguagem seria fazer com agilidade. Eu sou uma pessoa muito avoada. Eu viajo muito fácil, eu tô fazendo uma coisa, do nada eu tô pensando em outra, eu sou muito assim. Então eu sabia que em linguagens o meu problema seria esse. Então eu foquei nisso. Eu foquei em conseguir ler 45 questões de linguagem num tempo bom, conseguindo responder tudo e responder de verdade, não chutando, entendeu? Tendo raciocínio para cada um. Então linguagens foi isso, eu fiquei treinando.
Porque assim, claro, tem vestibulares específicos, né? Aqui no caso tem o da UEA, que é da estadual daqui, assim como outros, que são mais específicos, que cobram regras de ortografia, de linguagem, enfim. Mas Enem, assim, eu não fiz essas últimas edições. A última que eu fiz foi de 2019. Mas Enem é muito interpretação. Eu acho que muita gente já tá cansada de ouvir isso, mas Enem é muito interpretação. Então, eu acho que pra mim não valeria a pena ficar treinando regra de língua portuguesa, sendo que tu só vai ter que interpretá-la na hora. Então era isso, linguagens, tu conseguir ler as 45, ter um raciocínio para as 45, sem ficar com dor de cabeça ou perder o foco pro resto da prova. E era isso. Humanas. Eu estudei humanas porque, além do Enem, eu ia fazer a prova da UEA. Eu fiz a prova da UEA. Eu não passei, acho que por 2 pontos, mas ela era mais específica, então era importante para mim eu ter uma carga de conteúdo boa em humanas, né? História, geografia, filosofia, sociologia. Mas no Enem, ainda assim, humanas era muita interpretação. Tinha muita coisa lá que tu tem um conteúdo histórico, ter um conteúdo bom em humanas, ia te ajudar. E o que me ajudou, inclusive. Tinha muita coisa que dava para interpretar, mas tinha muita coisa que se tu soubesse, se tu tivesse lido ou estudado em algum lugar, iria te ajudar, como me ajudou. Então, assim, humanas foi isso que eu fiz. Matemática. Matemática eu não era muito de ficar estudando e decorando aquelas fórmulas gigantescas de outro mundo, assim, não. Matemática, eu treinei muito as questões do Enem e as questões da Estadual do Amazonas, que é da UEA daqui. Eu fiquei treinando muito elas porque conforme tu vai fazendo, vai repetindo, vai refazendo, tu vai vendo quais são os conteúdos que caem. Tem alguns conteúdos que tu realmente precisa decorar uma fórmula. Tem alguns que tu não precisa. Tem alguns que é matemática básica, tu pode fazer só usando raciocínio lógico e tudo mais. Aí os que tinham que decorar a fórmula, eu colocava no post-it e colava na parede. Aí com o tempo eu não ia esquecendo mais. Aí, fora isso, foi só treino mesmo de ficar fazendo questão. Matemática, mais ainda do que linguagens, é aquilo de tu conseguir fazer tudinho, tendo um raciocínio e conseguindo responder direito. Lógico, tirando aquelas que tu bate o olho, tu vê que é uma questão muito difícil, tu já pula, porque tu acertando ou não aquilo, tua nota não vai mudar muita coisa. Natureza, eu estudei muito biologia e química. Física, eu confesso que eu estudei mais para o UEA. No Enem, eu podia me garantir, inclusive foi isso que eu fiz, acertando só aquelas de física básica, sabe? Aquela noção de mundo. Por que aquilo esquenta? Que propagação de calor é essa? Essas coisas. E foi isso que eu fiz em natureza. É isso. Se alguém tiver outra pergunta ou alguma coisa assim, pode mandar lá no Instagram. E é isso.